Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 22 até o 25. Diz assim: porque os judeus requerem um sinal, e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é a mais forte do que os homens. Amém? Pode se sentar, irmãos. Nessa primeira carta, Paulo está tratando de um assunto aqui. Ele está falando sobre o problema que está acontecendo nessa igreja, um problema de divisão. Os irmãos basicamente estão se dividindo ali entre Paulo, Pedro e Apolo, um querendo puxar para uma escola, né, de liderança. E Paulo, ele afirma aqui o seu apostolado juntamente com esses irmãos. Sabemos de todas as dificuldades da igreja de Corinto, né? Uma igreja extremamente problemática, mas nós vemos também uma igreja extremamente abençoada por Deus, né? Uma igreja abençoada por dons, uma igreja abençoada por ter o apóstolo Paulo, né, que foi o professor dessa igreja, o pastor dessa igreja. Então, uma igreja muito abençoada. E nesse texto, aqui nessa porção que nós lemos, nós vemos dois tipos de pessoas, né? Basicamente, nós vemos dois tipos de pessoas que seriam dois tipos de pessoas perdidas, né? Eu classifiquei essas pessoas como perdidas longe e perdidas perto, né? E os irmãos vão entender ao longo da sequência do texto o que eu estou querendo dizer com isso. Muitas pessoas, e aqui nós vemos aqui na primeira parte aqui do nosso texto, nós vamos ver dois grupos de pessoas, né? Nós vamos ver os judeus e nós vamos ver os gregos. Os judeus estavam presos às suas tradições, né? Ali, mesmo na época de Paulo, pregando aquela cidade, havia judeus convertidos ao cristianismo, mas volta e meia, devido a, vamos dizer assim, o período de tempo no judaísmo, volta e meia esses irmãos queriam trazer esses costumes judaicos para dentro da igreja, né? E a mesma coisa acontecia também quando Paulo pregava, né? E ele tinha o seu ministério itinerante, pregava para gentios, e havia também uma não recepção. Da mesma forma que Paulo pregava aqui, né, para judeus que se convertiam ao cristianismo, aceitava e mudava a sua vida, mas também tinha aqueles judeus resistentes, aqueles que procuravam um sinal, assim como na época de Jesus e os seus discípulos ali, quando levaram a mensagem do evangelho naquela época, eles também, aqueles judeus, os perseguiram e pediam sinais a todo momento. E nós percebemos com essa característica que nós vemos o primeiro grupo de pessoas aqui, seria os perdidos perto. Por que perdido perto? Afinal, estão dentro de um ambiente religioso. Não podemos negar que os judeus esteve muito perto, mesmo aqueles do primeiro século ali, que tiveram os seus corações endurecidos, e às vezes de propósito por Deus, pela palavra de Deus, endurecidos seus corações para não serem salvos. Nós temos também aqueles judeus que teve os seus corações derretidos pela mensagem do Evangelho. E assim, para nós que estamos dentro do Evangelho, para nós que recebemos essa mensagem e nos dobramos diante dela, a gente fala, como que pode uma pessoa ouvir uma mensagem pregada pelo próprio apóstolo Paulo, ou pelos discípulos, ou por grandes pregadores, né, tanto de fora, como até os pregadores aqui dessa igreja, né, tanto da sede quanto aqui do Embratel, e a pessoa ouve aquela mensagem pesada, ou uma mensagem extremamente elucidativa, não é uma mensagem emocional, é uma mensagem que
mexe, que mostra, tira todos os argumentos. Como pode, né? A gente pensa, como pode, nós que estamos do lado de dentro agora, a gente fala, como é que pode a pessoa ter o seu coração endurecido, né? E assim eram os judeus esteve muito próximo, aqueles que estiveram, que viram os sinais de Jesus ali, tudo que Jesus fez, mesmo ali no meio da multidão, eles acompanhando de longe os mestres da lei, todos eles ali viram muitas coisas. Mas nós percebemos, amados irmãos, que quando a pessoa tem o seu coração endurecido, não vai adiantar sinal nenhum. Você pode fazer o sinal que Deus colocar, o sinal que for necessário, que não vai haver salvação. Olha o caso do faraó. O faraó é um grande exemplo de um perdido que esteve perto de grandes maravilhas, coisas que o Senhor mostrou ali por meio de Moisés e Arão. Diante dele, ele viu grandes coisas. Ele viu aquela vara virar cobra, ele viu enxames de piolhos, ele viu o seu filho morrer, ele viu o mar, né, as águas daquele mar, vamos dizer assim, daquele grande lago grande, né, aquele lagão grande, aquela lagoona, né, virar sangue aquilo ali. E tantas maravilhas que o Senhor colocou ali diante de Faraó. E nós vemos muitas pessoas hoje, e familiares, e colegas de trabalho, que falam para nós assim, mas se o próprio Deus viesse nesse sol de meio-dia e falasse comigo, eu iria ouvir e seguir o Evangelho. Eu teria o meu coração derretido então, porque aí eu acreditar que realmente existe um Deus. Amados, se o próprio Deus descer do céu, talvez, para essa pessoa, ela vai falar que isso talvez é uma miragem. Talvez que ela comeu um almoço um pouco pesado e ela está tendo visões, ou ela não dormiu direito, ou ela anda meio perturbada. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa ela não está com o seu coração quebrantado, ela não tem os seus olhos abertos pela mensagem do Evangelho, não vai adiantar sinal. Pode aparecer o sinal que for. E às vezes nós vemos isso no ambiente religioso que nós vivemos hoje em dia, mesmo Deus operando os sinais, né? Também os sinais que, vamos dizer, que agrada às multidões, cura, sinais de prosperidades financeiras, as pessoas mesmo assim não seguem o Deus do sinal. Elas continuam atrás dessas coisas. Parece até que isso é algo psicotrópico, é como se fosse uma droga. Eu sei que os sinais de Deus não é isso, mas é como se a pessoa corresse atrás somente disso. Assim como uma pessoa que não vive sem a sua bebida alcoólica, ou sem a sua droga, ou seja lá o que for, amados, vocês me entenderam. Ela vive correndo atrás disso. Mas quando ela está diante de uma mensagem da palavra de Deus, quando ela tem a exposição da palavra de Deus, parece que aquilo gera um comichão, ela quer sair, no máximo 5 minutos, ela já quer sair. Graças a Deus, a Igreja Missionária Volta de Cristo, ela é acostumada a ouvir a palavra de Deus. E ela tem essa recepção, a palavra de Deus, não importa o período, os irmãos aceitam com alegria, aceitam como a palavra do Senhor. Então, amados, o fato de nós estarmos num ambiente saudável, o fato de nós estarmos num lugar onde as pessoas têm essa receptividade, não significa que é em todos os lugares. E às vezes também corremos o risco de estarmos no lugar onde está a bênção de Deus, onde está correndo rios de água viva, e nós estarmos como uma bola dentro de uma água, uma bola cheia, vamos usar de exemplo uma bola de futebol, cheia de ar, jogada dentro de um rio. Se ela fosse amarrada num peso, até porque se você soltar ela, ela vai subir. Se você amarrar ela num peso, jogar ela no fundo do mar, ela vai estar imersa por água. De todos os seus lados, de todas as suas formas, vai ter água por todos os lados. Mas dentro dela não terá água.
Assim são aqueles que são expostos também à palavra de Deus, mas não têm o seu coração derretidos pela mensagem do Evangelho. Ele está no lugar onde corre a bênção do Senhor. Ele está no lugar onde tem a palavra do Senhor, mas ele não recebe a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela não consegue encontrar guarida no coração. Mas sabemos que Deus, em seu tempo, para alguns, abrirá, e esse também poderá jubilar e aceitar e se deliciar na palavra do Senhor. Esse é o primeiro pedido. Ali eram os judeus, muito perto da mensagem, muito perto daquilo que são as maravilhas de Deus. Eles tinham a antiga aliança, eles tinham os escritos, eles tinham os profetas, eles tinham grandes homens de Deus que veio ensinando. O presbítero Alex ali que falou sobre o período dos 400 anos aqui em que Deus se calou. Mas sempre teve um remanescente, sempre aqueles que verdadeiramente tinham seus corações queimados pela palavra de Deus, mesmo diante desse tempo, eles continuaram firmes na palavra. Nós vemos o caso da mãe de Sansão, que foi pregado há alguns sábados lá na igreja. A mãe de Sansão, que vivia no período dos juízes. O período dos juízes foi um período de escassez da palavra do Senhor, em que as pessoas faziam as coisas de qualquer jeito. Era como se fosse um relativismo, cada um seguindo o que estava na sua cabeça. E mesmo assim a mãe de Sansão criou Sansão na disciplina e na admoestação do Senhor. Mesmo num período de escassez, amados, mesmo num período de aridez, o Senhor levanta os seus remanescentes. Então nós devemos tomar cuidado, às vezes, e olhar para os nossos corações, para ver se nós também não nos identificamos em sermos também perdidos perto. Aqueles que estão perto da palavra do Senhor, mas que não são inundados de alguma maneira pela palavra do Senhor. Nós temos também aqueles que são os gregos, que são os sábios desse mundo. Nós vemos que os sábios desse mundo, e ali que Paulo estava pregando, naquela cidade de influência grega, uma cidade grega, né? E tinha todas as suas influências. Corinto era considerada quase como uma Nova York do nosso tempo, uma cidade de muita... de um trânsito de pessoas de várias localidades. Então havia conhecimento, havia uma cultura pujante naquele lugar. Então sempre tinha alguém trazendo uma filosofia nova, um conhecimento novo. E os gregos, quando ouviram Paulo falar do Evangelho, provavelmente eles presos ali às suas filosofias, aos seus conhecimentos ali, que estavam borbulhantes ali naquela cidade, eles devem ter pensado: mas como assim? Um homem que morre ensanguentado numa cruz? Como assim eu vou crer num homem que foi de forma cordeiril para uma cruz? Como assim? Eu tenho os meus heróis, eu tenho Hércules, eu tenho a deusa Afrodite e tantos outros dos panteões gregos, com uma força e com uma atratividade, uma estética diferente. Eu vou crer num Salvador desse? Talvez, e foi exatamente aquilo que Paulo fala mais para frente. Para eles era loucura. Para eles aquilo era tolice. Para os judeus já tinham sido os primeiros perdidos, eles já haviam sido expostos àquilo que seria o Salvador. Em Isaías 53, fala da figura do Salvador. Fala de um Salvador que iria vir não com uma pompa, não com aquilo que estava na cabeça dos judeus na época, que imaginava um homem que iria libertar os cristãos, iria libertar, na verdade, os judeus da opressão romana, e traria uma libertação, talvez colocando até eles no lugar de destaque político da época. E às vezes, quando eu era mais jovem, eu falava: poxa, mas eles têm todo o direito, né? Afinal, como pode vir um Cristo dessa forma? E eles foram
doutrinados a rejeitar a idolatria, falsos deuses. Como que pode? E agora? Pensava na época, quando mais jovem. E aí um dia eu vendo o capítulo, o verso 53 aqui de Isaías. Falei, gente, mas eles teve acesso. E os outros profetas também anunciaram do Cristo que viria. Esse Cristo que viria, que não viria em pompa, ele não viria como um libertador político, mas ele viria como um salvador do seu povo. Assim como Deus operava a salvação, que era, em alguns casos ali no meio do seu povo da antiga aliança, como a salvação de uma situação ali que estava acontecendo. Davi, diante de situações adversas, os seus profetas, também era tido em alguns contextos bíblicos ali, utilizar o termo salvação. E também o termo de Deus libertar o seu povo também de opressões políticas, no caso do Egito, da Babilônia. Também considerado também uma espécie de salvação, mas a grande salvação, todas essas micro-salvações que aconteceu durante a história, apontaria para a grande salvação que seria realizada pela obra da cruz. Cristo na cruz, a nossa salvação. Então, eles não tinham essa desculpa. O problema é que eles começaram a olhar para as outras nações. Olhava para as nações gregas, olhava para as nações sumérias, tudo aquilo que era os seus super-heróis, os seus salvadores da época. E talvez vislumbrasse algo diferente. Mas o Salvador é o Salvador de Isaías 53. Era o que era pregado, era o que era ensinado. E se eles se envolveram em algum outro tipo de pensamento, a não ser esse, foi por causa da cobiça do seu coração, de não querer aceitar a palavra de Deus como verdadeira, em procurar fazer aquele Cristo que era um Cristo ensanguentado, um Cristo que não era formoso, um Cristo que talvez não estaria nas redes sociais hoje, talvez não seria um Cristo coach contratado pelos grandes eventos da nossa época, porque era um Cristo que não tinha uma aparência bonita. É o que fala em Isaías 53. Era um homem que olhava, quando as pessoas olhavam, não via beleza, não via atração. Nada fazia com que as pessoas se atraíssem por ele no primeiro olhar. Mas quando aquele homem abria a sua boca, era a mensagem de Deus que ele trazia. Era o próprio céu que ele trazia dos seus lábios. Da mesma forma, assim como esses judeus não aceitaram o seu Messias, que era o Messias de Isaías 53, o Messias que Paulo pregou, e ali eles rejeitaram, procurando mais sinais. E como eu falei, Paulo poderia mostrar os sinais que fosse. Jesus mostrou vários sinais e mesmo assim. Inclusive, Betsaida e Corazim foi exemplos de grandes sinais que aconteceram. Jesus mostrou, falou ali em Mateus 11, que muitos sinais foram feitos naquela cidade. E mesmo assim, ele fala, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. Muitos sinais ocorreram ali. E mesmo assim, as pessoas não foram salvas. E aqui nós estamos diante dos gregos. Os gregos, ouvindo aquela mensagem de Paulo, para eles aquilo não era palatável, pois tinham acesso à cultura mais refinada do seu tempo. Para os judeus aquilo era tropeço. Para os gregos aquilo era loucura. Como posso, como eu já falei nessa noite, como posso crer em um super-herói, em um salvador desse jeito? E Paulo fala que eles buscavam a sabedoria. A sabedoria, de acordo com o dicionário Strong, ela pode ser tanto um conhecimento espiritual como um conhecimento mundano. A sabedoria, de acordo com uma palavra de Deus, é uma vivência, é uma vida prática, de acordo com os princípios ensinados pela palavra de Deus. Isso é a sabedoria de Deus. Enquanto a sabedoria do mundo é uma série de conhecimentos para um viver prático, moderado. Mas essa moderação e esse viver bem, de acordo com o mundo,
muda de acordo com cada época, porque eles não têm o fundamento eterno que é a palavra do Senhor. Então, os gregos e os judeus, ambos, ouvindo a palavra do Senhor, os dois os rejeitaram. E Paulo continua: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Então, quando há a pregação do Evangelho, até hoje, amados irmãos, até hoje, quando há a pregação do Evangelho, divide-se em 3 grupos. Aqueles que pedem sinais, que estão envolvidos nas suas tradições religiosas e que às vezes ouvem a mensagem do Evangelho e vai buscar sinais. Tem aqueles que querem buscar conhecimento, que querem buscar somente sabedoria e que mesmo assim vão tentar refutar tudo aquilo que foi falado. Esse é o segundo grupo. E temos o terceiro grupo, que é aquele que vai aceitar a mensagem do Evangelho. E esses que vão aceitar a mensagem do Evangelho, tanto pode ser judeus, quanto pode ser gregos, religiosos como mundanos, fazendo uma comparação, entre os judeus daquela época com alguns que vivem uma pretensa vida religiosa, mas que só busca sinais e que não aceita a mensagem do Senhor. E podemos comparar esses gregos daquela época, como os grandes filósofos desses dias, os grandes formadores de conteúdos da internet, aqueles que querem ensinar um tanto de coisa para as pessoas, mas na verdade eles querem ensinar até o que eles não sabem sobre a palavra do Senhor. E não é tão verdade que nós vemos tantos vídeos na internet de pessoas extremamente rasas, falando sobre tantas coisas acerca da palavra de Deus, descredibilizando Jesus, dizendo que ele não é um salvador, Jesus foi só apenas um profeta, às vezes repetindo coisas que nem mesmo a academia, a ciência correta, a ciência séria, a ciência que traz resultado, nem até ela crê que houve um homem chamado Jesus, que de fato veio e causou um grande evento na história. E nós vemos, às vezes, jovens, adolescentes, ou até homens mais velhos, com canais no YouTube, ditos formadores de conteúdos, tentando vender as suas teses sobre dízimo, eles falam de dízimo, falando que as pessoas vão para a igreja entregar dízimo para os pastores, e elas sempre utilizam os piores exemplos possíveis, mas quando elas estão diante da palavra do Senhor, quando elas não têm argumentos, quando elas são confrontadas diretamente, e aí elas utilizam outro argumento, outra evasiva. Mas essa é a sua verdade. Isso é verdade para você, isso não é verdade para mim. Então, amados irmãos, essa mensagem, ela continua sendo loucura e tropeço até hoje. Mas é interessante que não é que a palavra de Deus é loucura, aqui Paulo ele faz um trocadilho. As coisas de Deus, elas jamais são loucura. E a loucura, inclusive muitas pessoas utiliza esse termo para fazer muitas coisas que não são apropriadas no meio dos cultos. Grandes loucuras que nós vemos pelos vídeos que rolam pela internet, pessoas fazendo loucuras, apresentações bizarras e chamando aquilo de culto, e falando, não, servir a Deus é loucura. Não, mas aqui Paulo está falando que loucura é o que os ímpios falam acerca do Evangelho, porque eles não conseguem entender o Evangelho. Então, para eles, aquilo é loucura. É os ímpios que olham e falam que é loucura. Para nós que recebemos a mensagem do Evangelho, ela não é loucura, ela é sabedoria de Deus. Ela é poder de Deus para transformar. Então, nós não compactuamos com essa visão. A palavra de Deus, ela pode ser loucura para o homem, lá de fora. Inclusive, somente o homem espiritual, que está aqui no capítulo 2, que Paulo fala sobre isso, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, ele não pode ser discernido. É por isso que quando você prega, você fala, as pessoas falam,
Mas como é que pôde? Abandonar aquela vida boa, abandonar aquela vida confortável, que eu quero dizer, uma vida sem confrontação. Viver o Evangelho é viver uma vida de constantes confrontações. Seja lá pela palavra de Deus, que é a principal, é a que faz nos crescer, ou a confrontação do mundo, em o tempo todo está tentando nos pressionar de alguma forma. Nós estamos sendo pressionados a todo momento e de todos os lados, amados. Hoje eu falava com minha filha, ela perguntava para mim como é que ia ser a vinda de Jesus. Eu explicava para ela. E quando falou da morte, aí ela estava preocupada com as pessoas que iam ser jogadas no lago de fogo. E aí eu fui explicar para ela também. Aí ela falou assim, eu falei para ela que muitos cristãos, ao longo da história do cristianismo, acabou negando a fé, negando a Jesus para ter uma vida boa. Aí ela pegou e perguntou para mim, mas papai, não tem como a gente negar Jesus e depois a gente aceitar ele de novo? Falei para ela, inclusive aconteceu isso muito na história da igreja, né? Muitos tentaram fazer isso aí. Alguns, de fato, depois se quebrantaram e acabou virando Marte depois, morreram em nome de Jesus, mas muitos também se afastaram dos caminhos de Jesus. Aquela fuga dele diante da pressão do mundo ali, a hora que ele teve que se posicionar, aquilo fez com que também ele saísse e nunca mais voltasse. Então, a vida cristã é uma vida de pressão o tempo todo. Estamos sendo pressionados. Estamos sendo, por meio dessa pressão, transformados o tempo todo. Então, amados, aqui no capítulo 24, nós vemos, Paulo continua ele falando assim, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só, Deus, ele olha para o mundo, tudo aquilo que o mundo constrói, tudo aquilo que o mundo faz, seja lá o que for, tudo aquilo que não está de acordo com Deus, Deus olha tudo isso, por mais que sejam coisas que são até legais, Deus olha e fala, isso é loucura, isso é tolice. Na verdade, quem classifica as coisas é Deus. Deus classificou a sabedoria humana como tola. Foi Deus que classificou. Diz o tolo em seu coração, não a Deus. Então, tudo que as pessoas fazem a parte de Deus é tolice. E Deus considera tudo aquilo que se faz a partir de Deus como sabedoria de Deus. Não importa se são feitos pelas pessoas mais simples. Olha aqui que Paulo fala no verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aqueles que se gloriem no Senhor. E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, amados, Deus escolheu as coisas mais improváveis. Quando nós olhamos para a história da redenção, desde lá da antiga aliança, nós vamos ver Deus usando as coisas mais improváveis. Às vezes você olha ali para a queda da muralha de Jericó, você fala, meu Deus, mas
por que Deus fez isso? Deus não podia resolver de outra forma, né? Por que Deus fez daquele jeito ali em relação a abrir o Mar Vermelho? Deus não podia soltar uns raios ali e acabar com os egípcios todos, né? Por que Deus levou Abraão a levar o seu filho até perto ali, naquele momento, como prova ali da fidelidade dele? Às vezes a gente olha, a Bíblia, na verdade, ela está recheada dessa sabedoria de Deus, que nós olhamos, às vezes olhando com os olhos carnais, às vezes, né? E a gente fala, puxa, mas por que Deus fez desse jeito? Ele não poderia ter feito de outro jeito. Mas isso é sabedoria de Deus, amados. Deus escolhe as coisas mais improváveis. Deus salva as coisas loucas. Olha quem estava do lado de Jesus ali naquela cruz. Não era um filósofo e um grande homem da época, um empresário, um grande empreendedor. Eram duas coisas desprezadas pela sociedade. E mesmo ali naquele momento difícil, de 3 homens ali pendurados na cruz, sendo ele um deles o nosso Redentor. Apenas um daqueles homens olha para Jesus e reconhece Ele como Salvador da sua vida. Então Deus, Ele faz coisas espantosas para confundir. Talvez se a gente fosse, e tem alguns, né? Então o Edir Macedo, uma certa vez, querendo ensinar Jesus, né? Querendo falar que Jesus, se ele fosse Jesus, ele não tinha feito daquela forma as coisas que Jesus fez. Quem é Edir Macedo na galeria da fé? Vou nem falar, o pessoal fala na fila do pão, né? Mas vamos comparar com Hebreus 11. Quem é aquele homem diante da galeria da fé de Hebreus 11? Não deveria nem abrir a boca para falar alguma coisa. Igual essa semana a gente comentando lá, diz que aquele famoso biólogo, o Richard Dawkins, disse que uma vez perguntaram para ele assim, Richard Dawkins, quando você chegar diante de Deus, o que você vai perguntar para Ele? Daí ele, a arrogância humana, um ateu convicto, ele falou assim, eu vou perguntar para Ele, você é Alá, você é Thor, você... E foi citando todos os outros deuses aí que... Você é Buda... Falando de uma forma debochada. Daí a gente comentando, Como se ele, quando ele chegar diante da presença de Deus, ele já vai chegar com os seus joelhos todos mole. Ele vai chegar rastejando, só reconhecendo a Jesus como Salvador, mas agora essa declaração já não vale mais para a salvação. É uma declaração para a perdição eterna, para ser lançado eternamente no lago de fogo. Assim como muitos e muitos farão essa declaração, grandes homens, grandes personagens, grandes homens opressores dos nossos tempos, grandes que tiraram sarro do Evangelho, que lançaram nossos irmãos, tanto lá da igreja primitiva, irmãos que são perseguidos até hoje, por causa do Evangelho, nos lugares onde a perseguição são intensa. Todos esses, amados, um dia estarão diante de Deus. Hoje eles podem ter um sorrisinho cínico no canto das suas bocas, dizendo, onde está o seu Deus para te livrar? Eu posso fazer o que eu quero, eu posso te lançar na prisão. Mas um dia, amados, eles estarão diante do grande Deus. Amados, que dia será aquele? Que grande dia será aquele? Ali não terá mais títulos. Ali não terá mais seu ninguém. Doutor, homem importante. Ali, naquele dia, não haverá. Ali, todas as declarações. Ali, naquele dia dos perdidos, não será mais oferta de salvação. Para concluir a mensagem, Paulo ele fala aqui,
no 25, porque a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que os homens. Então, como nós vimos aqui nessa noite, a loucura, a aparente loucura de Deus, ela é loucura porque os homens perdidos, que não têm os seus olhos iluminados, eles consideram como loucura. Mas nós sabemos que Deus transformou louca a sabedoria do homem. O homem e toda a sua sabedoria, Deus a considera como louca e perdida. Então, a fraqueza de Deus, Deus manda alguém com uma aparência fraca ali para aquela cruz, vindo montado num jumentinho, vindo num ser também que não era muito, no animal, né? Subiu em cima do jumentinho também, que não era grandes coisas na época, né? Ele entra ali naquela cidade de forma triunfante, e o seu povo ali, ele vendo ali a figura, alguns já reconhecendo a Jesus, e Hosana, Hosana, reconhece a Jesus como o Salvador ali, mas muitos ali já olham de nariz torcido também. Como pode um Salvador vir montado num jumento? Mas ele foi para aquela cruz e ofereceu a redenção para os seus filhos, para aqueles que são os desprezíveis. Nós somos considerados por esse mundo como pessoas desprezíveis. Pode ser até que quando você fala alguma coisa interessante, aquilo que vai ao encontro daquilo que é a necessidade do mundano, ele vai até achar você interessante. Mas quando você fala que Jesus é o único caminho, que Jesus é o Salvador, ele já acha essa mensagem esquisita. Ele já considera isso como desprezível. De forma que somente aqueles que o Senhor verdadeiramente chama é que vão entender. Olha aqui para concluir, amados. Capítulo 2, verso 14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, nem pode conhecê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Mesmo essas pessoas tentando falar de Deus hoje em dia, que eu falei, o grupo dos chamados sábios da internet, tentando falar sobre Deus, mas eles não têm autorização para falar sobre Deus. Eles não foram autorizados por Deus. A única instituição que é autorizada a falar por Deus, das coisas de Deus, somos nós, igreja de Deus. O mundo não tem essa autorização. Então, eles não conseguem conceber as coisas de Deus, que para eles isso é loucura. Então Deus, ele confunde toda a cabeça do ser humano e ele traz algo maravilhoso, que é a salvação por meio do madeiro. O madeiro é a prova da sabedoria de Deus. Embora para muitos aquilo ali era loucura, o madeiro, ele demonstra a sabedoria de Deus por meio da salvação. E vemos que Paulo ali, ele não veio trazer para aqueles irmãos ali, não veio trazer toda a sua bagagem. E ele tinha uma grande bagagem, um homem muito culto, mas ele não foi com sabedoria humana ali para pregar para aqueles irmãos. Ele foi apresentar apenas Cristo e esse crucificado. O nosso desafio, amados, nessa presente época, continua sendo o mesmo desafio do apóstolo Paulo. Pregar apenas Cristo e este crucificado. Pregar a Cristo sem adição. Pregar a Cristo mesmo diante dessas grandes pressões que nós recebemos de querer fazer Jesus alguém mais palatável. Nós pregarmos a Jesus, o Jesus que a Bíblia declara que Ele é.
formoso, virá com grande poder e glória. Mas também é o Cristo que tem que ser aceito pelas pessoas. Não é o Cristo subjetivo do coração delas. As pessoas até falam, mas eu creio em Deus. Quando você fala, você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador? Que Ele carregou os seus pecados naquela cruz? Quando você faz essa pergunta mais pressionadora, a pessoa sempre tenta sair pela tangente. Mas para aqueles que têm os seus olhos abertos, Cristo continua sendo sabedoria. Cristo é nossa sabedoria. Cristo é o nosso poder. Cristo é o nosso Salvador, amados. Não vamos perder de vista esta mensagem. Não vamos perder de vista essa tradição que fomos ensinados. Mesmo que todas as atrações, todas as vontades que temos, às vezes, de fazer com que fique mais bonitinho. Mas o nosso desafio é pregar a verdade da forma que ela é. Vamos nos colocar de pé.